Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, fale aos nossos corações para que possamos aprender mais de Ti, ó Pai. Seja conosco, nos fortalecendo em amor e união e principalmente em resiliência para transpor os desafios que surgem em nossa caminhada. Essa é a minha petição, em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje é a lição 5. Jesus é o Senhor do sábado. O quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O texto base da lição encontra-se em Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Eu te convido a aprender mais sobre a palavra de Deus. Introdução. O dia do descanso é exigido em muitos segmentos religiosos e concedidos no mercado de trabalho. O muçulmano, por exemplo, descansa na sexta-feira, o judeu no sábado, o cristão no domingo. O pastor trabalha no sábado, no domingo e, com raríssimas exceções, descansa na segunda-feira com sua família. Os trabalhadores, que têm escala de 12 horas por 36 horas, folgam dia sim, dia não. Plantonistas de 24 horas têm um descanso de 5 dias. Então, cada religião ou trabalhador tem seu dia de descanso. A questão do descanso começa em Gênesis, capítulo 2, versículo 2, onde está o registro do sétimo dia, mas não necessariamente o sábado. A tradução diz que Deus descansou. Será que o Criador relaxou, vislumbrando sua criação e disse: "Vou tirar um cochilo"? Jesus disse que o Pai trabalha sem parar. João 5, versículo 17. O salmista afirma que Deus não cochila. Salmos 121, versículo 4. Há alguma divergência entre o texto de Gênesis e os do Novo Testamento? Na verdade, não há. A menção de Jesus ao Deus Criador é que ele não dorme, tampouco descansa. O quarto mandamento foi escrito para nós e não para Deus. A palavra sábado, ou Shabat, é o mesmo que cessar, repouso ou pausa. Em Gênesis 2, versículo 2, o termo descansar é cessar. O termo hebraico aqui é o Shavat, ou seja, Deus cessou, terminou sua criação. Mesmo termo hebraico usado em Jeremias 7, versículo 34. O descanso do Criador nada tem a ver com fadiga. Trata-se da calmaria que ocorre logo após a ordem assumir o lugar de onde só existia o caos. Gênesis 1, versículos 1 e 2. Quando a luz, a água, o ar e a terra passaram a existir, Deus viu que tudo isso era bom e suficiente para sua satisfação. Leia Gênesis capítulo 1, versículo 10. O quarto mandamento é a possibilidade de perguntarmos ao Criador se existe algo a fazer depois que ele criou tudo. Mas eis que Deus nos responderá sempre: não, não há nada que você precise fazer. Apenas descanse e desfrute da minha criação. Tópico 1. Os aspectos da lei no Antigo Testamento. Existem duas questões muito importantes implícitas na lei do Antigo Testamento. A forma pela qual devemos observar a lei é a partir de dois pontos de vista interpretativos, a saber, o aspecto cerimonial e o aspecto moral. No que diz respeito às leis cerimoniais, elas já tiveram seus momentos importantes na história do povo de Israel, mas ficou para trás e não são mais necessárias. O sacrifício de animais para expiação dos pecados humanos foi abolido pelo sacrifício de Jesus por nós, na cruz do Calvário. Leia João, capítulo 1, versículo 29 e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Por que nas cerimônias Deus exigiu o sacrifício de animais inocentes?
O que eles teriam feito de errado para pagar um preço tão alto pelos pecados dos humanos? A resposta é que no âmago da cerimônia existia também um aspecto moral. Os animais eram inocentes e morriam por aqueles que eram culpados. Jesus foi conduzido ao madeiro por ser inocente, sem pecados, sem culpa e voluntariamente se entregou em sacrifício por nós. Leia o 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Os aspectos cerimoniais da lei já passaram, ou seja, não sacrificamos mais animais. Leia Hebreus, capítulo 10, do versículo 1 até o 17. Mas os aspectos morais devem ser cumpridos, ou seja, nós não fazemos mais esses sacrifícios, esses aspectos cerimoniais da lei do Antigo Testamento foram abolidos, após Jesus ter morrido por nós, para a expiação dos nossos pecados. Então, essa parte ficou ultrapassada, nesses aspectos cerimoniais, esses sacrifícios e outras leis cerimoniais ficaram abolidas a partir do momento que Jesus expiou os nossos pecados na cruz do Calvário, tá? Então, essas cerimônias passam, mas as leis morais não. Então, a gente precisa ter isso em mente, As leis morais, elas são perpétuas. Agora, esses aspectos cerimoniais é que ficaram para trás, tá? Mas a questão moral é perpétua, porque o aspecto moral de Deus é imutável, Deus, ele não muda, ele não fica mudando de opinião conforme as sanções da sociedade, Deus é imutável. Então, por isso que nós falamos aqui que as leis morais, elas não vão mudar, elas são perpétuas, já que Deus é moral, santo e é imutável, ok? Tópico 2. Consciência moral humana. O decálogo está intrínseco na consciência humana, pois sabemos muito bem o que é errado diante de Deus e diante dos homens, como, por exemplo, matar, roubar, Leiam Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15. Todos nós sabemos que se trabalharmos ininterruptamente, sem descanso, morreremos vencidos pelo cansaço, Então, se a gente trabalhar sem ter um período de pausa, sem ter esse descanso adequado, nós vamos adquirir doenças, como a estafa, o estresse, a ansiedade, depressão, enfim, várias doenças aí que podem acarretar, podem ocorrer no nosso organismo, tanto física quanto também emocional, tá? Então, por isso, a própria consciência humana reconhece que precisamos de pelo menos um dia para repor as energias do corpo, Sem falar aquelas horas que nós precisamos, de ter o sono, um sono adequado, que é um período de descanso do corpo. Então, todos os dias, no caso, todas as noites, nós precisamos ter um período de sono adequado para poder repor as energias do corpo e até mesmo certas funções do nosso organismo são realizadas durante esse período que nós estamos dormindo. Então, é necessário ter esse período para descansar, tá? O quarto mandamento é um elo natural entre o que é moral e o que é religioso. Aspecto moral: trabalhe 6 dias e descanse no 7º. Aspecto cerimonial: escolha o sábado para isso. Nisso, entendemos que o conceito moral do quarto mandamento nos diz que se trabalharmos direto, morreremos. Já o conceito ritualista, ou seja, cerimonial, deste mandamento é: tenha um dia para consagrar sua vida ao Senhor. Nos dias atuais, parece que há um consenso de que 24 horas por dia já não são mais suficientes para a realização de todas as tarefas, O mundo, a gente vive num mundo acelerado, um mundo que hoje você tem informações instantâneas, algo que ocorre do outro lado, do nosso país,
nós conseguimos saber praticamente instantaneamente no advento, né, da internet, a questão da multimídia, enfim, né? É tudo muito rápido. Então, o mundo passou a ser muito acelerado, tá? O mundo que eu digo assim, o mundo do dia a dia, do seu trabalho, do seu estudo, da sua relação para com outras pessoas, tá? O mundo empresarial, competitivo, é movido pela ganância, né? E tem criado alguns problemas, um certo tipo, né, de vício em que é relacionado ao trabalho, é chamado de workaholic. É alguém viciado em trabalho, um trabalhador compulsivo. Existem pessoas que não conseguem se desligar do trabalho. Além de trabalharem na empresa, levam o trabalho para casa. A mente desses viciados em trabalho não descansa nunca. Por outro lado, existem também aqueles que não querem absolutamente nada com o trabalho. Todavia, não podemos esquecer dos desempregados que querem trabalhar, mas não encontram espaço no mercado. O que há de comum nos dias atuais é o descumprimento religioso do quarto mandamento, pois trabalhadores e desempregados não separam um dia para consagrar suas vidas a Deus. Então, o que o autor quis colocar aqui? Esse parâmetro, né, de comparação. Há aquelas pessoas que não se desligam do trabalho, trabalham 24 horas por dia, mal conseguem dormir, ter aquele tempo de reposição para o organismo que eu falei no início do slide, né? O cérebro dessa pessoa está sempre ocupada, né? Tem até uma síndrome agora que eles chamam síndrome do pensamento acelerado, né? Então é aquela pessoa que o cérebro está sempre em constante produção. Isso também não é bom. É a questão da ansiedade também, isso atravanca esse descanso e acaba, né, ocasionando doenças até mesmo físicas, né? Ela começa sendo uma doença emocional, né? Mas acaba ocasionando também problemas físicos no seu organismo, uma doença física. E por um outro lado, há aquelas pessoas que não estão trabalhando, né? Mas que também não lembram, né, de dedicar, separar um dia para consagrar a sua vida a Deus, né? Isso que o autor quis colocar aqui. E é isso que nós precisamos, né, e focar aqui no estudo dessa nossa lição, é que nós precisamos, né, consagrar um dia, separar um dia para consagrar a nossa vida a Deus. Eu entendo, assim, acredito que o ideal seria, né, se possível, se nós humanos conseguíssemos, era de ter todos os dias, né, que todos os nossos dias fossem realmente consagrados a Deus. Porém, nesse dia de corre-corre, nessa vida que nós temos, a gente realmente não consegue. Mas pelo menos um dia, olha como é que Deus, ele é compassivo, né, e paciente conosco. Porque pensa bem, ele está pedindo para que nós consagremos um dia, tá, das nossas vidas para ele. E esse dia que eu consagro para Deus também é benéfico para o meu corpo, tanto o meu corpo físico quanto também para o meu espírito. Então é benéfico para mim. Se eu pensar essa determinação, né, do quarto mandamento que Deus deixou para nós, né? Na verdade, ele faz para nós, ele dá um conselho, né, uma orientação para o nosso bem, porque é algo que vai trazer apenas benefícios para nós mesmos. Porque Deus não se cansa, né? Deus é poderoso, ele não tem fadiga como nós, seres humanos, né, que ficamos fadigados, tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito. Deus não passa por isso. Então, quando ele coloca esse quarto mandamento, é um benefício para nós, seres humanos, né? E ele pede que seja um dia apenas consagrado para ele. E se a gente for pensar, vamos pensar da maneira inversa. Deus, ele não para, ele trabalha o tempo todo, ele olha por nós o tempo todo. Já pensou se ele dedicasse apenas um dia do tempo dele para tomar conta da gente, da sua vida, da minha vida? Já pensou? Um dia, os outros dias ficassem assim, ó, né? Ah, alheios ao que pode acontecer. Que caos seria, gente? Que caos seria? Eu penso assim, eu sou grata a Deus porque ele
não dorme, ele não descansa, ele olha por nós 24 horas intensamente, ele está ali trabalhando, né? Ele e os seus anjos, né? Trabalhando por nós, né? E olhando por nós o tempo todo. E ele pede apenas um dia para que a gente faça, né? Dedique esse um dia para ele, ainda que é benefício para nós mesmos. Então, assim, que Deus maravilhoso que nós temos, um Pai extremamente amoroso e cuidadoso. E nós não temos consciência disso, né? Não aplicamos devidamente como deveria. E isso deve ser deve ficar para nós aqui como um questionamento. Tudo isso que eu coloquei, para que a gente possa realmente, né, dedicar esse dia ao Senhor. No nosso caso, é o domingo, que a gente vai ver no próximo slide, né? Entendemos que é o domingo e vamos dar continuidade, mas que a gente possa se empenhar, porque tudo isso é para o nosso próprio benefício, tá? Então, que possamos estar firmemente, né, aplicados e direcionados a guardar esse quarto mandamento, que é para o nosso próprio benefício, e estarmos sempre lembrando do amoroso Pai que nós temos e que está constantemente olhando por nós. Amém? Tópico 3. Vendo o mal onde não existe. Por que os cristãos não guardam mais o sábado? Quando essa cerimônia foi extinta? O Novo Testamento nos esclarece que todas as cerimônias eram como um símbolo que iria se concretizar no futuro. Leiam Levítico, capítulo 23, versículos 1 ao 8 e Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Compreendemos que um dia as cerimônias não seriam mais necessárias, bem como o sábado, a Páscoa. Não celebramos a Páscoa dos judeus, mas celebramos a ressurreição de Jesus por ocasião da Páscoa. Primeiros frutos, festas dos tabernáculos, ou né, chamada nessa festa dos tabernáculos de Yom Kippur. Nós não comemoramos, né? Essas são celebrações das leis cerimoniais. No caso, os judeus, eu acredito que ainda celebram essas cerimônias, tá? Mas nós não. Todas essas fizeram parte da antiga aliança, não teriam mais sentido de existir. Findaram-se os aspectos cerimoniais destas, mas não os aspectos morais. Vejamos. Em Oséias, capítulo 2, versículo 11, Deus já comunicava ao seu povo que cessaria as cerimônias. E diz assim o versículo: acabarei com toda a sua alegria, não haverá mais festas anuais ou festas mensais, nem as festas dos sábados, nem qualquer outra festa. Então Deus já estava comunicando ao povo de Israel que iria cessar com essas festas e essas cerimônias, tá? Em Colossenses 2, versículos 16 e 17, cumpre-se este comunicado com a vinda de Jesus. Então, vejamos o que diz, né, em Colossenses. Diz assim: portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Então, é o que eu falei aqui. Cumpriu esse comunicado, né? Com a vinda de Jesus, né? O próprio versículo de Colossenses fala que todas essas festas, todas essas cerimônias, né? É uma sombra. Ficou no passado, sombra ficou para trás, tá? A realidade é Cristo. Então, a partir de Cristo, tudo seria diferente, tá? Em Hebreus, capítulo 8, versículos 6 e 7 e também o versículo 13, afirma que estamos na nova aliança. Então, vejamos aqui o que diz, né, os versículos que eu citei. Mas, de fato, Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior ao dos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor, porque ela se baseia em promessa de coisas melhores. Pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança.
Agora o versículo 13. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo, né? Então, estamos dizendo aqui, o que está dizendo aqui os versículos, né? Nós estamos na nova aliança, e isso porque Jesus veio e morreu por nós na cruz do Calvário, expiando os nossos pecados, tá? Você também pode ler os versículos de 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 24 e 25, que também está afirmando, né, essa nova aliança feita através de Jesus Cristo, tá? A grande pergunta ainda na atualidade é: se as cerimônias foram extintas, por que apenas o sábado ainda gera dúvida e é respeitado por alguns segmentos religiosos? Fica claro que, se estamos em uma nova aliança, então as cerimônias também são outras. Qual o ensino de Jesus para os dias atuais? Jesus foi muito perseguido pelos judeus, exatamente por causa da cerimônia do sábado. O Filho de Deus nos esclarece que o sábado do quarto mandamento foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Leiam Marcos, capítulo 2, versículo 27. Seria o mesmo que dizer o seguinte: o carro foi feito para servir a família, e não a família servir o carro. Apesar de guardar o veículo na garagem e abastecê-lo de suas necessidades, a prioridade não é o carro, mas a família. Então, é como eu falei, né, no slide anterior. No caso, o nosso dia do descanso, que nós entendemos que é o domingo, o dia do descanso, ele serve, no caso, para nós mesmos, como eu falei anteriormente. É para a gente descansar o corpo do estresse do dia a dia de trabalho, de lidar com problemas, né, que surgem, porque a gente está lá trabalhando, lidando com pessoas, tendo que resolver situações, né, problemáticas que surgem. Então, é o quê? Para nós descansarmos o nosso corpo, a nossa mente e fortalecermos principalmente o nosso espírito. Porque se nesse dia eu guardo, eu reservo, dedico esse dia para o Senhor, eu entendo que eu vou ler mais a palavra de Deus, eu vou meditar mais, eu vou orar mais, né? Não que eu deva apenas ler, orar e meditar na palavra de Deus, né? Estar em contato, né, com esse relacionamento com o meu Senhor apenas no domingo. Não é isso. Na verdade, eu preciso ter esse contato nos outros dias também, para fortalecer o meu espírito. Mas nesse dia é o dia que eu vou dar mais ênfase a essas atividades, a ter esse momento de qualidade com o Senhor. Assim como nós temos um momento de qualidade, pelo menos devemos ter um momento de qualidade para com a nossa família, tá? No caso, marido, né, ou esposa e filhos, nós precisamos ter esse momento de qualidade, esse contato maior de qualidade para com o nosso Senhor, tá? Então, que fique claro isso, tá bom? Então, esse dia da guarda, né, que nós entendemos que é o domingo, e guardar, né, o quarto mandamento para nós, esse dia de guarda é o domingo, ele serve, no caso, para o homem ter esse período de descanso e de maior devoção e contato para com o Senhor. Amém? Tópico 4. A igreja e o dia do descanso, Shabat. No início da caminhada da igreja primitiva, alguns irmãos ainda sacrificavam animais e iam ao templo de Jerusalém. As cerimônias deixaram de existir por causa de dois fatos importantíssimos: a ressurreição de Jesus e o derramar do Espírito Santo no Pentecostes. No dia da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos em uma casa. Todos estavam temerosos com os desdobramentos da crucificação de Jesus. Afinal, eram seguidores de Cristo. Quais seriam suas sentenças? Será que o Império Romano iria crucificá-los?
como Deus o julgaria por terem abandonado seu filho? Em meio a este turbilhão de dúvidas, eis que surge Jesus, ressurreto, e se põe entre eles, dizendo: Paz seja convosco. Leiam João, capítulo 20, versículo 19. O evangelista João detalha o dia em que isso aconteceu, no primeiro dia da semana, ou seja, exatamente no domingo. Quanto ao Pentecostes, dia da festa da colheita judaica, era calculado da seguinte forma: seriam 7 sábados vezes 7 semanas após a Páscoa, o que resultaria em 49 dias. Faltaria um dia para o total de 50. O termo penta é um designativo de 5 ou 50. Então, qual o dia após o sábado? Claro, o domingo. Portanto, o dia em que compreendemos que aconteceu a descida do Espírito Santo, o Pentecostes, foi exatamente no domingo. Leia Atos, capítulo 2, versículo 1. No decorrer da história da igreja primitiva, vamos identificando que o domingo passou a ser o dia do Senhor. Observe que quando o apóstolo Paulo esteve em Troade, foi exatamente em um domingo que ele prega aquele povo e ainda ministra a ceia do Senhor. Leia Atos, capítulo 20, versículo 7. Foi se tornando um hábito, algo muito comum, os primeiros crentes se reunirem para prestarem culto ao Senhor Jesus sempre aos domingos. Leiam 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Por isso, entendemos que o dia do Senhor é o domingo e não mais o sábado. Nos dias atuais, é muito comum os crentes desejarem um repouso em casa, ao invés de buscarem descanso no dia do Senhor. O artigo 10 da nossa declaração doutrinária destaca que o domingo é o dia do Senhor como um princípio doutrinário. O domingo deve ser para os cristãos um dia de repouso, em que pela frequência aos cultos nas igrejas e pelo maior tempo dedicado à oração, à leitura bíblica e outras atividades religiosas, eles estarão se preparando para aquele descanso que resta para o povo de Deus. O quarto mandamento, longe de ser um motivo para várias e intermináveis discussões interpretativas, é uma bênção para os filhos de Deus. O Senhor abençoa o trabalho, mas exige para o nosso próprio bem um período de descanso. E o descanso sempre será nos braços do Salvador. Mateus 11, versículo 28. E nesse versículo, de Mateus 11, 28, Jesus convoca, chama os seus servos e diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Então, ele vai dar descanso. Ele fala que é ele que vai dar o descanso adequado, aquele descanso realmente em que nós conseguimos repousar o nosso espírito, o nosso corpo. Em Hebreus, capítulo 4, do versículo 9 até o 11, ele diz assim: portanto, há um descanso completo e perfeito para o povo de Deus, porque todo aquele que entra no descanso de Deus também vai descansar de todas as suas obras, assim como Deus descansou após a criação. Façamos o melhor que pudermos para entrar também naquele lugar de descanso, tomando cuidado para não cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Então, assim, o que está falando aqui o versículo, Lembra que lá no começo do slide estava falando sobre a criação, que Deus descansou, não porque ele ficou fadigado, mas porque ele viu que tudo entrou em ordem, tudo entrou ali, começou a funcionar e existir em consonância, em ordem, em equilíbrio. Então, se estabeleceu a paz. É esse o descanso, que Deus ele promete para nós e que ele convoca os seus servos, em Mateus 11, 28, que ele fala que ele vai dar o descanso. É esse o descanso que ele está
né, prometendo e oferecendo para nós, né? É o mesmo descanso que eu li aqui sobre Hebreus, que é um descanso completo e perfeito, né? Porque se nós obedecemos à palavra de Deus e trabalhamos diariamente, né, para nos corrigirmos, para esse aperfeiçoamento, né, que está ocorrendo durante a nossa caminhada, nós também iremos descansar nas nossas obras e alcançaremos, né, esse período, né, que Deus alcançou, que tudo ficou em consonância, né, tudo agiu em conformidade, em ordem e estabeleceu a paz. Então, é isso que a gente tem que ficar, né, em alerta, em vigilância todos os dias, obedecer todos os mandamentos, todas as orientações que Deus deixou para nós, porque isso é para o nosso benefício, é para o nosso bem, tanto físico quanto espiritual. Deus, ele não nos olha de maneira separada, ele nos vê como um todo. Para Deus importa o nosso bem-estar físico e espiritual, né? Ele não faz separações, ele quer que a gente esteja em equilíbrio, totalmente em equilíbrio, agindo em consonância, em ordem, e alcancemos essa paz, esse descanso que ele nos promete, tá? Então, queridos, essa foi a lição de hoje, né? Permaneçam em Cristo e ele permanecerá em vós. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!